Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender outras ferramentas, outras maneiras de utilizar o formulário Google, o Classroom, e não precisar se limitar a essas duas formas de questões que normalmente são as que a gente encontra aí nesses tutoriais sobre o Classroom. Eu já abri um formulário aqui, se você não conhece ainda o passo a passo até chegar aqui, eu sugiro que você assista a um vídeo que eu vou deixar linkado aí no cantinho, para que você já conheça melhor a ferramenta. Eu fiz um vídeo bem completo, mostrando todos os detalhes para elaborar uma avaliação aqui no Classroom. Mas vamos lá, eu vou mostrar hoje especificamente os tipos de questões possíveis de se elaborar aqui no Classroom. Primeiro, vou falar bem rapidinho dela porque vocês já conhecem, é a questão de múltipla escolha. Essa aqui dá para fazer de uma maneira bem simples, bem prática, e o que eu sugiro, até já falei lá no outro vídeo, é que você deixe sempre a prova aqui em Word e saia apenas copiando e colando. Por exemplo, uma prova bonitinha assim, eu tenho imagem, tenho texto, tenho uma caixa de texto de outra cor, eu não quero copiar e colar, porque se eu jogar lá vai desconfigurar tudo. Então, não deixem de usar aquele truque que eu dei no último vídeo. Vou deixar o vídeo linkado aqui, vai aparecer aqui como sugestão, vai aparecer na aba final, porque é muito importante que você tenha esse manejo, essa habilidade para adaptar suas provas, sem que toda prova seja igual, sem que toda prova seja muito monótona para os alunos. Então, nesse caso aqui, já printei, já transformei em imagem. E aí eu vou agora lá para o meu formulário e vou colar a minha imagem aqui. Normalmente eu começo pela imagem, tá? Mas você pode começar da forma que quiser. Vou na minha área de trabalho. Pronto, tá aqui minha imagem. Eu vou colar. Posso ajustar, ela já está ajustadinha aqui no tamanho certinho, centralizado, não vou precisar mexer. Venho aqui, pego, copio e vou colando. Lembrando sempre, gente, que se você for embaralhar as alternativas, você não deve colocar aqui letra A, letra B, letra C, porque senão você vai confundir seu aluno. Ele vai encontrar lá uma ordem embaralhada e não vai entender nada. Então, se você for embaralhar, não coloque letra. Eu não coloco letra de nenhuma forma, embaralhando ou não, eu acho que não precisa. Mas enfim, pronto. Criei aqui uma questão, tenho 4 alternativas, vou assinalar ela como obrigatória. Percebam que não apareceu aqui a chave de resposta. O meu normalmente não aparece, eu preciso vir aqui em configuração, teste, criar teste. Depois eu posso fazer essa configuração aqui, não vou fazer agora porque lá no outro vídeo eu já fiz isso tudo, tá? Mas enfim, só depois que eu crio isso aqui como um teste, é que eu posso vir aqui e marcar a alternativa certa. Vamos supor que a alternativa certa seja a primeira, estou dando um exemplo. Então, eu venho aqui, digo quantos pontos vai valer essa questão e concluo. Ok, fiz uma questão de múltipla escolha. Agora, vamos supor que essa questão fosse uma questão em que o aluno tivesse que escrever a resposta dele aqui. Vou criar uma nova questão só para vocês entenderem. Eu poderia usar essa mesma imagem ou não, mas vou dar um exemplo aqui bem aleatório. Escreva aqui seu nome completo. Essa questão aqui parece bobagem, mas eu tenho usado muito para as provas na plataforma que não tem vínculo com o G Suite. Então, se eu não estou aqui com um e-mail institucional, o aluno vai responder, vai aparecer só o e-mail dele. E se no e-mail não contém o nome dele, fica difícil para mim detectar que aluno é esse. Então, eu sempre coloco essa questão aqui como sendo a primeira, para que eu consiga descobrir quem é o aluno sem precisar e perguntar de quem é esse e-mail, etc. Marco como obrigatório e não dou pontuação nenhuma. Percebam que ele mesmo já marcou como resposta curta. Se eu quiser, eu posso colocar aqui que é um parágrafo. Eu quero que o meu aluno tenha mais espaço para escrever. Não é o caso, vou deixar como resposta curta. Então, de questão discursiva, eu tenho essas duas opções. Resposta curta, parágrafo. Ok. Vamos lá.
E outro truque também interessante. É importante que, se eu fizer uma prova mista, que contenha questões abertas e fechadas, eu pelo menos faço isso, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é interessante que você bote as abertas para cima. Por quê? Vamos supor, eu embaralho as questões e as alternativas. Então, a minha prova nunca vai ser igual à do aluno, não vai ser idêntica. O aluno vai receber a prova em uma ordem diferente. Tanto é que, se eu usar o mesmo texto para duas questões, eu coloco o texto nas duas questões, porque eu não sei qual a ordem que ele vai receber a prova. Ok, mas as questões abertas, se você deixa sempre no início, facilita a sua correção. Vamos supor, fiz uma prova de 10 questões, 5 eram abertas e 5 eram fechadas. Se eu deixo as 5 abertas aqui no início, na hora da correção eu só vou precisar descer até a quinta questão, fiz a correção manual das abertas, posso salvar minha edição, porque as fechadas o próprio formulário já corrigiu para mim, tá? Então, uma dica aí, deixem as abertas juntas no início. Essa ordem aqui não vai mudar nada na vida do aluno, se é que você embaralha. Eu embaralho sempre. Aconselho a embaralhar também. Então, vamos lá. Fizemos uma aberta, pode ser resposta curta ou parágrafo. Fizemos uma de múltipla escolha. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção. Eu vou escolher agora caixas de seleção. Qual é a diferença de caixa de seleção para a de múltipla escolha? É que o aluno pode marcar mais de uma opção. Normalmente, quando ele pode marcar mais de uma opção, vai aparecer um quadradinho e não um círculo. Eu gosto de dar sempre esse aviso para o meu aluno, porque às vezes ele não presta atenção. Normalmente eu vou colocar aqui: Assinale as alternativas corretas. E normalmente isso aqui já é para ele entender que pode ser mais de uma, não é? Só que, como não é todo aluno que entende, acha que o formulário vai ser sempre uma questão só, pela experiência com outros professores, por exemplo, eu gosto de avisar: se aparecer quadradinho, mais de uma alternativa correta. Se aparecer bolinha, só pode ser uma correta. Então, eu vou colocar aqui aleatoriamente, tá? Só para mostrar para vocês como é que funciona. A, B, C, D. Pronto, vou marcar como obrigatória. E vou marcar aqui a chave de resposta. É certa a e a C. Esse tipo de questão aqui eu não posso considerar ela 100% como uma questão objetiva, porque eu normalmente uso essa questão avaliando cada alternativa. Então, se ele marcou A e não marcou mais de nenhuma, ele ganha alguma pontuação, porque ele acertou uma das alternativas, não é assim? E se ele marcar só A e não marcar C, por exemplo, o formulário vai identificar que ele errou e vai dar 0. Então, você precisa fazer essa correção aqui também manual, tá? Ela é de múltipla escolha, mas é uma múltipla escolha que fica um pouquinho diferente aí. Ele não corrige sozinho nesse caso. Como é que fica essa daqui para o aluno? Ó, caixa de seleção, vamos procurar lá. Pronto, assinale as alternativas corretas. Ele pode marcar B, pode marcar C, pode marcar D, pode marcar quantas ele quiser. Já nessa daqui, que eu coloquei de múltipla escolha, que tem bolinha, ele vai marcar, por exemplo, C, mas se ele quiser marcar também a B, ele não vai deixar, tá vendo? Ele vai alternar. Então, múltipla escolha de bolinha, uma alternativa só, múltipla escolha de caixinha, mais de uma opção. Vamos voltar lá para a prova. Vou criar uma agora aqui com lista suspensa. Como é que funciona a lista suspensa? Eu vou colocar aqui uma pergunta aleatória. Pronto, quantos anos você tem? E aí eu vou dar algumas opções para ele aqui. Eu vou supor 14, 15 ou 16 anos. Vou marcar como obrigatória. Vou dizer que a resposta certa aqui é 15. Vamos supor, tá? Essa aqui é só um exemplo, gente. Como é que essa questão aparece para o meu aluno? Vamos lá no olhinho visualizar essa questão, ó. Quantos anos você tem? Ele precisa clicar aqui, escolher entre as opções. Eu tenho 14. Pronto. Respondido. Outra opção, vou criar mais uma questão aqui. É usar o upload de arquivo. Isso aqui é interessante, principalmente para professor de exatas, que de repente gosta de pedir uma folha de cálculo, alguma coisa assim. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou liberar que o meu aluno me envie um arquivo. Então, eu posso dizer aqui: anexe aqui sua folha de cálculos. O professor pode colocar no meio da prova, no caso, o ideal seria colocar no final da prova, né? O aluno terminou toda a avaliação, tira foto e envia, ou ele pode fazer como um formulário separado. Mas, enfim, eu vou permitir aqui
tipos de arquivos específicos. Eu só quero um arquivo que seja imagem, eu só quero a foto da folha, não quero nada diferente disso. E só uma foto, não quero que meu aluno me mande um tantão de páginas, não. Eu posso botar aqui até de 5 a 10, vou deixar só uma. Vou marcar como obrigatória. Meu aluno precisa enviar para mim esse arquivo. Como é que aparece para o aluno? Vamos visualizar. Ó, anexe aqui sua folha de cálculos. Ele vai criar aqui em adicionar arquivo e vai poder selecionar um arquivo do dispositivo dele, seja do celular ou do computador, de onde ele estiver efetuando a prova. Vamos para mais uma questão, mais um tipo. Percebam que existem vários tipos de questões, tá? Nem todas são, digamos assim, interessantes para o professor. Algumas são questões muito voltadas para formulário mesmo, para questionário. Por exemplo, escala linear. Isso aqui para mim é muito voltado para questionário, mas se um professor de exatas, por exemplo, tiver interesse, pode utilizar. Você se sente pronto para realizar o Enem? E aí eu vou colocar 2 marcadores aqui, tá? Um marcador para 1, um marcador para 5. Eu posso mudar aqui esses valores também, tá? Posso colocar, por exemplo, de 1 a 10. Vou colocar de 1 a 10. Então, 1 significa Totalmente despreparado. E 10 significa Sei que vou arrasar. Isso aqui é um parâmetro, tá, gente? totalmente na brincadeira aqui. Vamos ver como é que fica para o aluno? Olha só. Você se sente pronto para realizar o Enem? Totalmente despreparado ou sei que vou arrasar? E aí ele vai marcar aqui o meio termo. Eu tô mais ou menos aqui. Só pode escolher um também, tá vendo? Vai escolher aqui o nível que ele se sente nesse quesito aqui. Vamos para outra questão agora. Vou criar agora uma questão do tipo grade de múltipla escolha. Como é que funciona a grade de múltipla escolha? Eu vou ter linhas e colunas. Isso aqui é interessante para algumas disciplinas. Eu me lembro que eu fazia avaliações de geografia muito parecidas com isso aqui. De alguma forma parecida, tá? Não exatamente. Então vamos supor, vou colocar aqui. Assinale a alternativa que melhor define cada termo. E vamos supor que eu coloque aqui nessa linha uma definição. Vou dar um exemplo, tá? Definição de oração. Aí aqui eu coloco a definição. Tô dando um exemplo, tá, gente? Aqui é claro que eu ia escrever a definição. Definição de frase. Definição de parágrafo. E aí aqui eu vou colocar embaralhado frase, vou colocar oração e vou colocar parágrafo. Eu posso pedir aqui também, né, como sempre, para ele embaralhar. Exigir uma resposta em cada linha. Se cada um aqui tem uma resposta, você deve marcar isso aqui como obrigatório. Sempre ele vai ter que marcar pelo menos uma opção de cada linha. E eu posso também limitar a uma resposta por coluna e ordenar as opções aleatoriamente, tá? Não vou marcar essa aqui não, limitar uma resposta por coluna não, porque eu quero 3 respostas aqui. Então vamos lá ver como é que ficou para o aluno. Ó, definição de frase. Vamos supor que aqui eu tenho a definição de frase, o aluno vai detectar. Isso é uma frase, uma oração ou um parágrafo? É uma frase. Definição de parágrafo, isso aqui é isso aqui é isso, pronto, ele marcou. Percebam que enquanto ele não marcou os 3, apareceu um avisinho vermelho aqui, né? Que ele não podia ainda enviar sem marcar uma em cada linha do jeito que eu pedi lá no formulário. Pronto, vamos lá. Por último, grade de caixa de seleção. Gente, grade de caixa de seleção é a mesma coisa, a diferença é o aluno pode marcar mais de uma opção por linha. Então eu posso usar essa mesma questão aqui, só mudar o formato. Eu quero essa questão aqui em formato de grade de caixa de seleção. Vamos ver como é que ficou lá para ele? Ó, a mesma questão, ao invés de bolinhas, quadradinhos. A mesma regra que eu falei lá vai valer para aqui também. Então, definição de parágrafo, eu acho que isso aqui combina com parágrafo, isso aqui também. Ó, agora ele me deixa marcar quantas eu quiser. Pronto? Mas eu preciso marcar uma para cada linha, ok? Gente, se você, assim como eu também, está precisando lidar aí com esse tanto de inovação, esse tanto de tecnologia que foi jogado, né, no nosso colo, esse canal é para você, tá? Eu estou sempre postando dicas o tempo inteiro sobre essas dificuldades. Se vocês têm alguma dificuldade específica relacionada ao Classroom, coloca aí nos comentários, escreve o que é que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, tá? Eu vou estar sempre tentando compartilhar com vocês. Não deixem de se inscrever, porque eu tenho muita dica aí relacionada para o professor
para jogar aí nos próximos vídeos. Tá certo, galera? Vamos arrasar nessa quarentena e para além dela também. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui vai servir sim para o nosso futuro como educador nesse mundo cada vez mais tecnológico e nós precisamos nos adequar a ele, tá certo? Beijo, galerinha. Tchau, tchau.